Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre a Pérsia, tá? Bom, os persas, se vocês forem reparar no mapa, não tem mais uma região com o nome deles, né? Não tem mais um país com o nome deles. O que nós temos no lugar é o Irã, mas por quê? Por que que não tem mais a Pérsia e sim o Irã? Pelo seguinte, na verdade sempre houve o povo iraniano, né? Que é também chamado de povo ariano. Por que que então havia a Pérsia antes, né, esse nome? Porque na verdade é região, né? O nome dado pelos gregos. Os gregos é que deram esse nome de persas para a região. Por quê? Porque tinha um povo parsi, que era um dos povos da região, e aí os gregos acabaram expandindo isso para o resto. Mas na verdade eles sempre se chamavam arianos, tá? Foi a partir de 1935 que o nome Pérsia foi substituído por Irã, né? E aí eles passaram a ter uma república. Bom, lá na antiguidade, os iranianos, ou os persas no caso, eles foram um grande império, tá? Que começou a crescer muito a partir do século VI a.C., a partir de meados do século VI principalmente. Porque no século VII, quem dominava a região aqui era a Média, tá? Que começou ali a se rebelar contra o domínio dos mesopotâmicos, que no caso ali já tinha acontecido o domínio dos sumérios, dos acádios, aí vieram os assírios, né? E aí a passagem dos assírios para os neobabilônicos antes de Cristo. Aí a Média acabava se expandindo também. O que aconteceu foi que os persas acabaram tomando o controle da Média, né? O Império Medo acabou sendo derrotado pelo Império Persa, e o Império Persa então acabou se expandindo. Bom, quem foi o primeiro grande imperador aí mais conhecido? Foi o Ciro o Grande. Ciro o Grande é aquele imperador que vai chegar na Babilônia na época que os judeus estavam lá em cativeiro e vai acabar dando a liberdade para o povo hebreu, né? Então o Ciro Grande vai conquistar a Babilônia, o exército dele ali já tinha, enfim, um contingente considerável, né? Que se diz ali que tinha mais ou menos 100 mil homens, e aí, enfim, vai conquistar a Babilônia sem fazer esforço nenhum, ele vai apenas colocar o exército lá na frente e vai oferecer um tratado de paz antes da guerra começar praticamente. Bom, o exército do Ciro vai crescer, né? Ele vai expandir mais ainda, vai conquistar regiões aqui, e aí ele vai ser sucedido pelo seu filho, que é o Cambises, né? Então o Cambises ele vai ser também um expansor aí do domínio persa. O Cambises ele vai levar o domínio persa até o Egito, né? Só que aí no Egito ele vai acabar morrendo. O que se diz sobre o Cambises é que ele tinha um senso de justiça muito forte, né? Então as histórias que se contam é que, por exemplo, quando alguém era acusado de corrupção, a punição tinha que ser o mais severa possível, principalmente se fosse um juiz, né? Então tem relatos lá de quando o Cambises ficou sabendo uma vez de uma certa corrupção aí de um juiz, que ele fez questão de mandar arrancar a pele do juiz, vestir o trono da cadeira ali, a cadeira do juiz com a própria pele do juiz e depois colocar ele lá em carne viva sentado, né? Então essa é uma das histórias que se conta sobre o Cambises. Aliás, tem várias histórias sobre os persas, daqui a pouco eu vou contar algumas lendas sobre eles. Bom, então pessoal, os persas foram se expandindo. Quando o Cambises morreu, ele não deixou um herdeiro direto. E aí os persas se reuniram para poder então decidir quem que seria o próximo na linha de sucessão. E aí acabaram decidindo que seria o Dário, né? Então Dário acabou solidificando o domínio dos persas sobre o Egito, ainda mais sobre as regiões aqui já conquistadas, e aí acabou expandindo o domínio persa para passar aqui pela Ásia Menor, que no caso hoje seria a Turquia, até chegar onde é a Trácia, que é próxima da Grécia. Bom, o que acontece? O Dário, para controlar todas essas regiões, ele teve algumas táticas. A tática militar foi a questão de criar um exército profissional, né? Então foi com o Dário que começou a ideia da profissionalização do exército, né? Então assim, você pagar um salário para o exército se manter. Então foi a primeira vez assim, que se teve notícia de um exército profissional, né, que recebia salário para isso, soldo, né, um pagamento para isso. Outra coisa foi o seguinte, foi a questão administrativa, porque ele dividiu cada região aqui na forma de satrápia, né? O que é satrápia? Tem esse nome porque tem o sátrapa, que é o governante
da região que vai ser colocada. Então, qual era a tática dos persas? Conquistar, por exemplo, aqui chegar nos hebreus, conquistá-los, mas falar para eles assim, olha, vocês vão ficar aí com os costumes de vocês e vão pagar apenas o imposto para a gente. Mas vocês vão manter sua religião, vocês vão manter seus costumes e nós vamos querer apenas o controle administrativo. Então eles faziam isso no Egito, eles faziam isso aqui com os povos da Península Arábica, com os povos da Ásia Menor. Então essa era a forma que eles utilizavam para poder controlar e manter ali os seguidores do Império fiéis, né? Mas também os persas deixavam ali espécies de funcionários, né, para poder espiar, para poder vigiar tudo isso, né? Bom, então essas eram as satrápias, e aí eles faziam estradas interligando as regiões, levando ali as suas capitais. Então os persas chegaram a ter 3 capitais. Então tiveram Sura, tiveram Passárgada e também Persépolis. Essas foram as 3 capitais dos persas, né? Repetindo, Sura, Passárgada e Persépolis, né? Passárgada depois ia virar aí uma inspiração para o poema famoso aqui, né, da nossa literatura, né? Bom, então pessoal, dessa forma então os persas iam controlando essas regiões. Outra coisa também sobre os persas é que todas essas regiões com Dário começaram a ter uma moeda, que é o dárico, né? Então o dárico foi a moeda utilizada para unificar o comércio na época do Dário. Tá? Então é outro dado importante também. Outro dado importante também sobre o domínio persa é a questão da religião que ia aparecer. Então qual ia ser a religião? Era o zoroastrismo. Então o zoroastrismo ele já tinha aparecido lá na época provavelmente do cativeiro da Babilônia dos hebreus. O que se diz é o seguinte, é que o zoroastrismo é a ideia lá que coloca o bem e o mal, né? O bem contra o mal. Então, o que acontece? O bem era o Ahura Mazda, o mal era o Ahriman. Então, o tempo inteiro, segundo aí o Zoroastro, que era o líder aí desse secto, né? Ele acaba dizendo que esse conflito acontece o tempo inteiro. Então, o Ahura Mazda é o bem, o Ahriman é o mal. O que se diz é o seguinte, é que no cativeiro da Babilônia, quando os hebreus tiveram contato com isso, foi a primeira vez que deu ali uma base para que depois aparecesse a figura do diabo, do demônio. Então assim, porque os hebreus não tinham ainda essa figura na sua cultura. Então o que se diz é que a partir daí deu base para que surgisse essa oposição depois, né? Mas enfim, isso aí são especulações. Mas o que interessa aqui para a gente mais, além disso, né, é que os persas já tinham conquistado um grande domínio, né? Então, quando eles conquistaram a Trácia, agora o plano deles era avançar para conquistar a Grécia, né? Lembrando que a Grécia não é, aqui nesse momento, um reino unificado, não é uma civilização unificada, são várias cidades-estados. Da mesma forma lá, nesse sentido, que os fenícios, né? Tinha explicado para vocês que eram cidades independentes. Então você tinha Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Alicarnasso, enfim, várias cidades diferentes. Eram mais de 100 cidades, né? Então você tinha a Corcira, também era uma cidade importante, né? Enfim, tem várias cidades ali, e também os gregos já tinham se espalhado por outros lugares, né? Tinham fundado Siracusa, tinha fundado Marsella, lá na França, né, atual. Marsella já existia na época aí dos gregos antigos, enfim, era uma civilização interessante. Os persas vão se aproximando cada vez mais, e aí quando os persas vão se aproximando dos gregos, aí começam a aparecer as lendas sobre os persas, né? Então começa a falar o seguinte: quando os persas passam por uma ponte, eles têm tantos homens que eles vão demorar 1 semana para passar. Essa era uma. A outra era assim: os persas têm tantos arqueiros que quando eles atiram, as flechas são tão abundantes, são tão numerosas que eles vão cobrir a luz do sol. Então essa era outra lenda sobre eles. Outra lenda era: quando os persas passam por um pequeno lago, são tantos homens para tomar água que eles acabam secando o lago. Então essas eram as várias ideias aí que se tinha sobre os persas. E aí essas lendas vão começando a chegar para os gregos aqui. E eles vão começando a ficar temerosos, né? Então, em 490 a.C., o que vai acontecer é que os persas aparecem na região.
E aí vai ser a famosa Batalha de Maratona, que você vai ter os persas comandados pelo Dário de um lado, e os gregos ali acabaram se unindo do outro contra eles, né? O que vai acontecer? Vai acontecer que os gregos vão conseguir rechaçar a chegada dos persas aqui, tá? Então, os persas acabaram sendo expulsos, né? Acabaram tendo que recuar com Dário, e aí voltaram lá para Persépolis. Bom, mas o que vai acontecer, né? Tem filme, né, que lançaram sobre isso. O filme lá que é a continuação dos 300, enfim, fala sobre isso um pouco, né? Mas assim, tem muita coisa nos filmes às vezes que a gente tem que questionar, porque, por exemplo, lá aparece lá que o Dário leva uma lança no peito e ele vai viajar quilômetros e quilômetros até Persépolis, né? Então é uma coisa assim meio questionável, né? Imagina tantos quilômetros, tantos milhares de quilômetros assim de viagem, né? Com uma lança encravada no peito, ele ter sobrevivido. Então assim, algumas coisas a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar bastante atenção. Mas enfim, então o Dário, né, em 485 vai morrer e vai ser sucedido pelo Xerxes, né? E aí o Xerxes vai querer continuar o plano de expansão persa, né? Bom, mas aí o que vai acontecer com o Xerxes quando ele chegar na região? Isso a gente vai saber mais pra frente. Por enquanto é isso. Obrigado.